Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com uma apresentação super bacana. Hoje nós estamos recebendo a Superfono Carolina Obrigada. Dias, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Novembro Roxo. E, embora estejamos falando do novembro, né? E hoje nós já estamos em dezembro, estamos comemorando o nosso 40º aniversário da nossa fonoaudiologia, momento único, ímpar. Então, a gente pretende, todas as semanas, apresentar algo bem bacana para vocês, em comemoração ao nosso aniversário, né? Então, convido a vocês, né, a participarem conosco do EFONO, que também vai ser um evento muito bacana, que vai ser no dia 9 de dezembro, a partir das 18 horas. Para quem ainda não se inscreveu, corre lá no site do Conselho, se informa direitinho, que é muito importante ter vocês com a gente, tá bom? Sejam muito bem-vindos a esse momento. Estamos muito felizes em receber a Carolina aqui, uma pessoa Obrigada. ímpar, que tem sido assim, um diferencial na fonoaudiologia, está deixando a nossa Obrigada. marca, né, o nosso perfume por onde ela passa. Estamos muito felizes, Obrigada. Carol, em ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com a fonoaudiologia um pouco mais, cada vez Com mais, né? certeza, nós cremos nisso. A Carolina, ela é pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, é especialista em voz, pós-graduanda em fonoaudiologia neurofuncional, coordenadora do setor de fonoaudiologia do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, fonoaudióloga do Espaço Desenvolver. Quantas atividades, né, Carol? Não sei como é que você consegue Muitas. dar conta de tanta coisa aí. Ainda tem as extras, né, que não fazem parte da fono. Mas é assim, a Exato. nossa vida tem que ser assim, né? Vida de E os fono é estudos que não assim, podem né? parar, Isso aí, sempre dinâmicas. A fonoaudiologia nos traz sempre, isso, né? Sempre sempre, a tem que ser. comunicação nos acompanha em qualquer lugar que a gente esteja. Verdade. Muito bom, Carol. Então, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho o que exatamente é o Novembro Roxo. Então, Josi, o Novembro Roxo é o mês dedicado à prematuridade, né? E o porquê do roxo é para sensibilizar, principalmente, né, de forma individual esse bebê, né? E também o roxo significa transformação. Afinal de contas, esse bebê é um bebê que vai se transformar a cada dia, né? O prematuro é um bebê que se transforma a cada dia. O seu desenvolvimento, por mínimo que seja o ganho, é uma festa sempre dentro da UTI neonatal. Então, assim, vamos pensar que seja exatamente isso: sensibilizar e transformar, E ele basicamente. já vem como um super-herói, né, Carol? Ele já chega tendo Sim, tanta coisa para poder enfrentar com que certeza, precisa da nossa ajuda, de tantos outros especialistas, com para que a gente certeza. consiga fazer com que esse bebê desenvolva bem, não é mesmo? Sim, sim. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua experiência, como é que você Então, atua, o que você tem feito de legal. então, a minha vida com a fono é basicamente dentro da fono hospitalar, né? Eu falo que eu fiz uma loucura quando eu fiz meu TCC de faculdade há 20 anos atrás, que na época não tínhamos, assim, tínhamos uma pincelada sobre fono hospitalar na faculdade, e o meu TCC foi sobre neonatologia, e eu Bacana. abracei essa área da fono hospitalar desde então. E aí eu já saí indo para pós-graduação em fono hospitalar, e porém, eu comecei a trabalhar com a parte de adulto, né? Até que uns 10 anos depois de formada praticamente, trabalhando só com disfagia de adulto, eu fui convidada a trabalhar Uhum. numa UTI neonatal. E assim, como eu já tinha estudado, né? Eu fui estudar um pouco mais, porque a gente tem que estar sempre se especializando, Sempre, o tempo todo, e, né? e abracei essa nova oportunidade, digamos assim, e isso foi fantástico. Assim, eu aprendi de todos os lados, não só sobre neonatologia, mas eu aprendi a ser um ser humano melhor, Que né? Porque bacana. você vê muito isso dentro da UTI neonatal. Essa força que você mesmo relatou no início, né? Que eles são muito guerreiros, Uhum. né? Os bebês são Uhum. guerreiros. Não só o bebê, a família também é muito guerreira. Sim, Né? tem que ter toda uma rede de apoio, né, Carol? Exatamente. Os profissionais também que têm que ser super capacitados para essa Uhum. atuação, de uma maneira geral. Uhum. E aí eu fiquei nessa UTI por 3 anos, e depois acabei voltando. Fui convidada Uhum. a voltar para um serviço público, onde eu estou até hoje.
né? Comecei como fono, mas aí eu entrei para pediatria, que também, Uhum. né, é uma outra paixão minha. E hoje Uhum. eu sou coordenadora do setor de fono do Hospital Adão Pereira Nunes, que é o Hospital de Saracuruna. Bacana. E lá nós temos o UTI neonatal, né? Eu não atuo mais como fono, né? Hoje eu só estou na parte de Uhum. gestão, mas lógico que sou eu que Uhum. faço toda a questão de protocolos, Uhum. como equipe, Bacana. dirigir a equipe, né? De uma maneira geral. Muito legal. E, Carol, assim, já tem chegado algumas perguntas para a gente. Você que está assistindo, que quiser mandar alguma perguntinha, fique à vontade, nós estamos aqui disponíveis a respondê-los. Se a sua pergunta não for respondida agora, assim que terminar a live, a Carol vai lá e vai responder para vocês. Tá Com bom, certeza. pessoal? Então, assim, quanto ao público-alvo do fonoaudiólogo na maternidade, na UTI neonatal, como é que funciona? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Então, na maternidade, nós temos os bebês que são bebês, basicamente, que nasceram dentro do tempo, digamos assim, né? E a nossa atuação vai ser com o incentivo ao aleitamento materno, principalmente, Show. Uhum. né? Ajudando essa mãezinha, né? Ajudando esse binômio mãe-bebê e realizando os testes, que é muito importante, o teste da orelhinha, Uhum. que Uhum. é para detectar essa questão de se já existe algum problema auditivo e dali já começar a indicar para o local certo para poder ser estimulado. E agora o Uhum. que está assim, sendo muito importante para a gente, que a gente tem visto muito ganho, é o teste da linguinha, porque Bacana. começamos a perceber quanto o frênulo realmente impacta na amamentação e o quanto nós perdemos para trás, né? Que É ficava isso, Carol. naquela coisa de que quando começar a falar, a gente manda para fono, vamos dizer assim. E Uhum. começamos a Uhum. perceber que, na verdade, deixávamos passar algumas coisas. E, assim, hoje ele é Em- super válido da Sem querer te maternidade. interromper, Carol, ainda falando Claro, sobre isso, quantas mães deixaram de amamentar por não entender que a dificuldade estava no frênulo, né? com certeza, porque, assim, faz um estrago na mama da mãe, essa é a verdade, Sim. né? Uhum. Um frênulo alterado, ele dificulta a pega, né? E muitas vezes o bebê não consegue nem ir no copinho, então você Uhum. né, já tem que introduzir logo um bico artificial, né? E o que a gente sabe que é prejudicial e que realmente vai prejudicar o bebê lá na frente, né, principalmente. Uhum. Então, assim, né, dentro da maternidade, basicamente é isso. Na UTI neonatal, a gente já pega bebês mais complexos, né? Bebês Sim. que tiveram alguma questão intraútero, ou durante o parto, ou pós-parto, ou bebês sindrômicos, ou que viraram neurológicos até durante o parto, que a gente sabe que acontece muito. Uhum. E aí Uhum. você requer uma base melhor de conhecimento, não só as questões de habilidade que nós já temos, que já trazemos da faculdade, de MO, né? Mas também de conhecimento da UTI neonatal em si. Né? São bebês Uhum. extremamente complexos, são bebês que não chegam logo para a gente, são bebês que às vezes demoram 3, 4 meses para chegar na fono. Uhum. Né? Então, é um Até se bebê que já foi. estabilizarem, né? Exatamente, ele precisa Uhum. estabilizar clinicamente para pensar em alimentação. E aí Sim. você já pega um bebê que foi todo invadido, principalmente em cavidade oral, então ele tem uma versão enorme intraoral, ele tem uma série de coisas. Então, assim, precisa-se desse conhecimento maior. E lógico também que dentro da UTI neonatal, pelo menos no meu hospital, nós fazemos o teste da linguinha, né? Também, Uhum. quando já, e o teste da orelhinha na saída na maternidade. Bacana. E como você estava falando aí, né, do bebê prematuro, queria que você explicasse um pouquinho também para a gente, né, a diferença do bebê prematuro, a termo, pré-termo, porque muitas Claro. pessoas também que estão assistindo aqui com a gente são pais, né, são um público em geral que não entende muito bem essa terminologia que a gente usa bastante. Então, eu queria que Uhum. você descrevesse um pouquinho para eles também o que é isso. Então, um bebê prematuro é um bebê que nasceu antes do tempo, vamos falar assim. É um bebê que nasceu antes de 37 semanas, que é o que nós padronizamos, né, o que é padronizado na literatura, e que nem sempre é um bebê que precisa da UTI neonatal, que ele pode ser um prematuro Uhum, limítrofe, é um prematuro que consegue ainda ficar no alojamento conjunto com a mãe. Né? uhum, Um bebê a termo é um bebê que é a maioria, digamos assim, né? Um bebê que nasceu no tempo certo, entre 37 e 42 semanas, e que provavelmente vai sair do centro obstétrico direto para o alojamento conjunto ou para né, o lugar que se chama cada hospital berçário, não sei como é que cada hospital chama, né? E o bebê, que é o pós-termo, é o bebê que nasceu acima de 42 semanas, é o bebê que estava com preguiça de querer vir ao mundo, de querer sair, e
muitas vezes esse bebê pode até começar a ter complicações intraútero, né? E aí precisa até de um pouco mais de atenção em relação a isso. Uhum. Uma outra questão que chegou aqui para a gente, Carol, eu acho que até você já conversou um pouquinho sobre isso aí, mas acho que fica legal você enfatizar. O fonoaudiólogo que atua no hospital com maternidade, ele também atua numa UTI neonatal? Como é que funciona essa diferença aí? Então, não necessariamente, como eu já mencionei antes, né? O Uhum. fonoaudiólogo que atua dentro da maternidade, ele precisa conhecer do bebê, lógico, né? Mas ele tem que fazer os testes, que geralmente são pedidos, né? Que é designado para eles. Precisa conhecer do aleitamento. E basicamente é isso, das habilidades fonoaudiológicas dentro de um quadro. Agora, quando o bebê se trata de um atendimento dentro da UTI neonatal, a gente precisa conhecer desde a aparelhagem que é utilizada desse bebê, dos termos técnicos que são falados sobre esse bebê. Sim, O bebê é bastante nasceu com a pigarra. específico, né? Então, assim, ele precisa de mais estudo. Então, assim, não necessário um estudo dentro só da fono, né? Realmente uma capacitação maior e, principalmente, ele precisa saber conversar com toda a equipe. Afinal de contas, ali é uma equipe multiprofissional. Sim. Né? É médico, é enfermagem, é fisioterapeuta, não é que vamos invadir a área de ninguém, mas a gente precisa conhecer um pouquinho da física, precisa saber da ventilação desse bebê, né? Alimentação, como é que tá, ele está com qual sonda, e assim, então assim, não é só o conhecimento anatomo-fisiológico, não é só o conhecimento sensório-motoral, ele vai muito além dessa visão fonoaudiológica, né? Ele vai realmente para a parte clínica, digamos assim. E o que acaba dando um pouco de medo, né? Sim. Porque assim, eu vejo muito colega que fala assim, não quero trabalhar com bebê não, bebê é complicado, né? Que na verdade não é complicado. Se você tiver o conhecimento, ele se torna até mais fácil para um adulto, digamos assim, você trabalhar. Mas eu acho que é essa que está a magia da fonoaudiologia, né? A gente entende um pouquinho do bebê desde o nascimento, mesmo que prematuro, até o idoso, né? Então, isso é muito bacana. O fonoaudiólogo ele tem que estudar um pouquinho de cada coisa mesmo, não tem para onde a gente fugir. Mesmo que você trabalhe numa área específica, nas reuniões multidisciplinares, você tem que conversar sobre qualquer assunto, você tem que estar apto para poder demandar aquilo que você precisa. Então, é isso que deixa a fonoaudiologia apaixonante. Exatamente. E dentro da UTI neonatal, né, como toda UTI, e até mesmo dentro das clínicas, existem os rounds multidisciplinares. E essa troca é muito grande. Então, é muito importante que você entenda do que o médico está falando, porque ele vai falar dentro do conhecimento dele. Né? O fisioterapeuta vai falar a linguagem dele, assim como nós também vamos falar a nossa linguagem. Então, por isso a importância de ter todo esse conhecimento. Sim. Então, Carol, eu queria que você falasse para a gente agora um pouquinho como que o fonoaudiólogo propriamente dito, né, vai atuar, né, nesses hospitais. Teste da orelhinha, que você já comentou, da linguinha, alimentação por via oral, na disfagia. Então, eu queria que você ampliasse um pouquinho esse leque, né, pegasse essa sua experiência de hospitalar e compartilhasse para a gente um pouquinho essa experiência que você tem lá dentro do hospital. Então, vamos pensar no bebê, que é nosso foco aqui, né? Então, nós vamos pensar nos testes, como eu já mencionei, né? O teste da orelhinha, da importância de detectar qualquer alteração audiológica, do teste da linguinha, pela questão do freno, pensando na transição desse bebê de sonda para via oral. Como eu falei, ele foi um bebê, principalmente o bebê de neonatal, ele foi um bebê extremamente invadido. Ele foi um bebê que teve tubo, ele foi um bebê que teve sonda, então ele vai ser um bebê que a fono vai chegar nele, a primeira coisa que ele vai fazer quando colocarmos a mão é chorar. Né? Ele vai se irritar. Então, assim, como eu falei, o bebê me ensinou muito isso, a ser humano, né, principalmente, porque você começa a ter que primeiro acalmar esse bebê. Então, a gente já foge um pouco da área da fono, né? Vamos dizer assim. Né? Eu preciso acalmar esse bebê, eu preciso fazer com que esse bebê se sinta seguro. Muitas vezes a gente tem uma mãe que já está de saco, desculpa a palavra, mas de saco cheio de estar ali dentro daquela UTI neonatal, ela quer levar o filho embora. Cansada, né? O médico, infelizmente, fala assim, agora só depende da fono, né? Ele joga em cima do nosso colo. E aí aquela mãe está ali muito ansiosa né? Eu quero levar meu filho, então você tem que trabalhar essa questão binômio mãe-bebê, né?
e aí você tem que trabalhar um bebê que muitas vezes vai dar um pouco mais de trabalho na questão de reabilitação, porque ele perdeu, dependendo do tempo que ele tenha ficado sem essa questão de sucção, né? Ele é um bebê que você vai simplesmente começar a estimular, ele não vai te fazer movimento nenhum, a não ser choro, né? Irritação, né? Ele já, dependendo do tempo que ele ficou internado, ele já perdeu a função inata, que é da sucção, né? Todo bebê nasce sugando, mas muitas vezes ele já não tem mais essa sucção. Então, assim, é todo um trabalho. É a equipe multidisciplinar que nem sempre te olha com bons olhos, nessa é a verdade. Né? Por isso a importância da gente sempre se posicionar e se mostrar dentro dos locais. Saber do que está falando, né, Carol? Muito importante. Saber do que está falando. Né? Ter esse embasamento técnico, científico é extremamente importante. Né? Não só da técnica da fono, como eu falei, mas da técnica do saber mesmo. Ele está falando da ventilação mecânica, de quanto tempo ele ficou, por que ele foi para o CPAP, né? São tipos de ventilação, ele está com uma sonda, mas está deixando resíduo. Então, você tem que saber entender isso para, né? Vou dizer discutir, mas não é discutir de brigar. Sim, né? Saber dialogar com a equipe, né? E mostrar a sua importância e mostrar também que você entende. Isso é muito importante. Exatamente, bacana. E mais uma questãozinha que chegou para a gente aqui, Carol. Bebês prematuros com comprometimentos neurológicos e sindrômicos podem ser amamentados no seio? E como que o fono pode auxiliar nesse processo? Então, eles podem ser, sim. Já são bebês um pouco mais complicados, óbvio. Muitas vezes nós temos que auxiliar essa mãe a continuar produzindo leite, né, já que esse bebê não vai ser alimentado logo que ele chegar nessa UTI. Alguns vêm até com uma hipotonia, né, Carol? Sim, tem todos os comprometimentos. A gente, por incrível que pareça, ultimamente, pelo menos na nossa maternidade, tem nascido bastante bebês com fissuras, né? Então, você precisa primeiro encaminhar esse bebê, aqui no nosso caso, para o Loreto poder fazer a plaquinha, né? Para esse bebê voltar com a plaquinha, aí temos que passar pela adaptação. Então, assim, o nosso apoio é imprescindível para essa mãe. Primeiro, para não fazer ela desistir dessa alimentação, de tentar fazer esse bebê ser alimentado em seio, né? E aí temos as técnicas de fono que podem ser usadas, translactação, relactação. E aí, assim, esse olhar, depois da avaliação, saber o que precisa ser feito, se eu tenho que mudar a postura, se eu tenho que mudar, fazer a mãe trabalhar essa ordenha em casa, né? E sempre trazendo essa mãe para perto da gente, porque isso é o mais importante. Sim. E uma questão, Carol, às vezes até meio complicada para a gente entender como que funciona. O leite materno, em alguns momentos ele é contraindicado? Sim, existem casos de contraindicação, sim. Mães HIV positivas, mães HTLV positivas do tipo 1 e 2, e que estão em processo de quimioterapia também. Né? Existem outros que são contraindicados momentaneamente. Vamos supor, a mãe está com herpes e tem uma ferida no seio, por exemplo, né? E aí não pode amamentar naquele seio, mas se o outro tiver, ok. Tem um abscesso, podemos colocar no outro seio. No caso de a mãe tem tuberculose, por exemplo, nós temos que colocar máscara na mãe. É o mesmo caso do Covid agora, né? Que ficou, não é contraindicado, essa mãe só vai ficar isolada com esse bebê junto com ela, usando máscara o tempo todo. E outra questão que a gente gostaria muito de saber, Carol, para um fonoaudiólogo saber avaliar e reabilitar um bebê, qual a dica que você dá para a gente? Estudar sempre. Essa é a principal dica, se especializar, estudar, não ter medo, porque, assim, início vai sempre dar medo, essa é a verdade. Eu lembro que eu escutei... Eu fui fazer especialização em voz porque tem uma ligação com a fono hospitalar em alguns exercícios, etc. E eu também gosto de voz, independente disso. E eu lembro que o professor, na pós, falou uma coisa que eu levei isso para a vida. A fono hospitalar, ela mata. Né? Então, assim, a gente precisa estudar, a gente precisa se especializar, não dá para ir na cara e na coragem achando que eu vou lá, é simplesmente colocar o bebê no seio, que vai dar tudo certo. Não, eu preciso ter o conhecimento, como eu falei, de tudo, não só da técnica fonoaudiológica, né? O conhecimento geral.
Uhum. Todo bebê prematuro ou com alguns comprometimentos necessitam ser acompanhados por um fonoaudiólogo no ambiente hospitalar, né? Isso é uma lei que o bebê tem essa garantia. Como é que a gente faz para a gente poder dar essa garantia aos bebês? Então, nós temos 2 respaldos de lei, né? RDC e... esqueci agora. RDC... Só um minutinho que eu vou fazer uma cola. Fica à vontade. RDC não tem como 7. decorar tudo. Fica à vontade, Carol. RDC número 7 é a resolução do Conselho, a 492, né? Onde embasa a necessidade do fonoaudiólogo dentro da UTI neonatal. Né? Na verdade, dentro dos setores fechados, dentro das UTIs. Né? E imprescindível que tenha de domingo a domingo, de preferência que seja um só para aquele setor, né? Que a ANEL fique só com fonoaudiólogo específico para aquele setor, né? Porque, infelizmente, nós temos uma realidade, sabemos que nem sempre o fono fica só num setor dentro do hospital, mas que a fono, pelo menos no meu hospital, eu priorizo essa questão, é uma fono exclusiva para neonatal. Bacana. E que ela seja demandada quantas vezes for necessário, porque eu acho que esse bebê ele não tem que ser esqueci a palavra, peraí. Trabalhado, vamos falar assim, trabalhado uma vez só. Ele tem que ser trabalhado várias vezes ao dia. Ele tem alimentação às 9, meio-dia, às 15, então vamos fazer às 9, às 12 e às 15 horas. Vamos estimular, vamos trabalhar com esse bebê. Até porque quanto mais estimulado, ele vai sair mais rápido daquele ambiente. Né? E, lógico, assim, eu estimulei o bebê às 9, vi que ele ficou muito irritadiço, ou que aconteceu alguma coisa, descompensou, aí é diferente. Mas se o bebê está levando, e vamos tentar fazer ele sugar o mais rápido possível para ele sair daqui de dentro. Né? Esse é o nosso objetivo, dar alta para esse bebê. Que bacana, Carol. Você vê que a gente tem um respaldo, né, que nos permite estar frequentando esses ambientes hospitalares, né, o próprio conselho nos respalda, nós temos resoluções, isso é muito bacana. E assim, foi muito legal esse nosso bate-papo, Carol. Queria saber se você tem mais alguma questão que você gostaria de compartilhar com a gente, alguma questão que não foi abordada, mas que você acha importante deixar essa dica para a gente, tanto fonoaudiólogos, estudantes, dos pais. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que, assim, para os colegas fonos que já são formados ou estudantes futuros e que têm intenção de ir para fono hospitalar, não tenham medo. Essa é a primeira, né, dica que eu falo. E, principalmente, estudem. Eu acho que para qualquer área dentro da fono a gente precisa estudar muito. Mas entrem de cabeça na área hospitalar, né? Entendam um pouquinho de todas as áreas. A fono hospitalar é uma área muito rica, né? É uma área que eu fiquei há 20 anos me dedicando, né? Porque, assim, né, principalmente, como eu falei, né, eu não tive na faculdade, eu tive uma pincelada na faculdade, há 20 anos atrás era raro acontecer, e dali eu decidi e fui e encarei. Eu acho que... E, assim, eu estudo até hoje, porque a cada momento surgem coisas novas, né? A Covid veio mostrar isso para a gente, quanto tivemos que estudar, o quanto tivemos que mudar, né? O quanto foi difícil a fono atuar, que foi difícil a fono atuar na Covid, né? E, assim, para os pais responsáveis, eu digo, não desistam, fiquem sempre lá ao lado dos seus bebês, eles vão sair, eles são guerreiros, eles saem, entendeu? Eles podem passar muito tempo, mas eles saem guerreiros lutando pela vida, e é impressionante como eles lutam. Né? Eu acho isso extremamente importante. Muito bom, Carol. A gente passaria a noite inteira aqui conversando, né? Com certeza. Tema tão gostoso, tanta coisa para a gente contribuir, para a gente trocar, tantas ideias legais para a gente trocar, mas a gente precisa terminar, né? Infelizmente. E assim, estou muito feliz da gente estar agora, nesse momento, abrindo, né, o mês de comemorações dos nossos 40 anos. Né? Nós somos um bebê ainda. Se a gente comparar com outras profissões, né, como o direito, como a medicina, que são milenares. Então, nós estamos chegando agora, já estamos colocando a nossa cara, né, em tantas especialidades, e isso assim, me alegra muito, me deixa muito feliz, e saber o quanto ainda a gente tem para avançar, conforme nós fomos ficando mais maduras, né? A fonoaudiologia foi amadurecendo, tanta coisa legal ainda que a gente vai conseguir fazer. Então, assim, estou muito feliz de ter estado com você aqui, passar esses momentos com você.
Aprendi bastante com você. Que bom! Estou muito feliz de estar aqui com você, Carol. Muito obrigada. Lembrando o pessoal do nosso EFONO no dia 9, né? A partir das 18h30. Estamos esperando vocês também. E vai ser um evento muito bacana. O CREFONO está preparando tudo com muito carinho. Vocês não vão se arrepender de participar. Vamos lá, Carol, gente. Já estou inscrita já. Oba! Carol, muito obrigada. Nada. Tá? Foi um prazerzão um prazer. estar aqui com você. Tá bom? Um prazer. Estou sempre à disposição que eu puder ajudar. Muito obrigada. Um beijo, beijo. Beijo.